pouquíssimas paradas que servem para alguma coisa, que tem alguma, e as que tem ainda não servem para o clima que tem aqui. Muito sol, defende muito poucos raios solares, é totalmente desprovida de qualquer qualidade que você possa pensar. Teresina tem cerca de 2.200 paradas de ônibus. Elas são estabelecidas pela prefeitura baseadas numa estimativa do número de usuários que varia de acordo com o local. São poucas, são insuficientes, né? E precisam mais de cobertura. E muitas paradas não têm cobertura. Acho que precisaria colocar também lixeiros nas paradas, porque não tem lixeiros. Antes de definir o ponto de ônibus, a prefeitura avalia o fluxo das linhas e a movimentação de cada uma delas. A comunidade espera que seja observada também uma característica da cidade. As paradas ficam devendo bastante em relação ao climático. Nós temos um clima quente, então tem várias pesquisas aqui no IFP e tudo mais que comprovam a questão climatológica, que é totalmente deixar de lado a questão de resíduos sólidos e outras questões também, como lotação. A distância padrão entre as paradas é de 300 metros, mas esse espaçamento também varia em função de uma série de fatores, como a necessidade da comunidade e as condições das calçadas. Até mesmo no centro, nas ruas e avenidas de maior circulação de ônibus e de usuários, as carências são evidentes. Há paradas sem nenhuma identificação. Geralmente eu vejo as pessoas esperando ônibus aqui, né? Geralmente quando eu volto da faculdade sempre tem muita gente aqui esperando o ônibus. Não tem nem placa, nem estrutura mesmo na parada, não tem. Ponto de ônibus com apenas uma placa de sinalização ou com o que restou dela. Outras têm abrigo e assento, mas em quantidade insuficiente. Uma melhor infraestrutura, porque ao tempo isso aqui vai se deteriorando, ninguém faz nada para melhorar. E essa parada aqui, pela quantidade de pessoas que vêm todo santo dia, não tem uma estrutura decente, convenhamos. Tem estrutura, né, bonitinha, para você estar embaixo, você sabe identificar. E desse jeito é ruim, muito ruim. Muitos modelos já foram testados e outros tantos estão distribuídos por Teresina. Mas a população ainda questiona a quantidade e a qualidade das paradas de ônibus. As paradas de ônibus de hoje têm um mínimo de conforto, não tem segurança. Os bancos, não tem muito banco para sentar. Distante uma da outra para pegar outro ônibus. Tipo, para pegar a integração, fica longe da outra. Se você tem dúvidas sobre isso, mande pergunta, porque estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente da S-Trans, Pan e Enxau. Acertei? Acertou, muito sempre bem. acerta. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos responder aí a população, superintendente. Primeiro ponto, quantidade. A prefeitura está redimensionando o número de paradas, esse número pode aumentar? Veja bem, esses 2.000 e poucos, na verdade são 2.200 e poucos, são pontos de ônibus, não são exatamente, né, abrigos, né? Tá certo? De fato, nem todos estão nem identificados, né? Na verdade, a gente precisa, né, precisamos de abrigos melhores, né, com mais condições, né? Mas a gente pode ver nas grandes capitais, né, os abrigos são também pequenos, como os nossos, tá? Até menores. Em metro quadrado de São Paulo, por exemplo, ele é menor, né? É todo de vidro, é bonitinho e tal, mas não dá para caber aquelas 300 pessoas que ficam lá. Uhum. Então, na verdade, então, a função do ponto é mais para marcar uma posição geográfica para que o ônibus pare, que as pessoas saibam onde o ônibus para, tá? A gente partir para resolver o problema de todos os pontos de ônibus hoje, ela é uma solução sintomática, tá certo? Não adianta a gente colocar paradas grandes, enormes, com ar-condicionado, confortáveis, com lixeiro, como, né, colocaram aí, tá, que ela não vai servir, tá? A causa, a razão, né, dessa reclamação, dessa dificuldade, dessa necessidade, está no transporte público, no sistema de transporte público. Tá? Se tivermos uma certeza de qual horário que vai chegar o ônibus, tá? Ninguém vai para a parada 40 minutos antes, né? E ficar sofrendo 40 minutos lá, né? Se o ônibus é muito frequente numa via expressa, numa via de movimento maior, né? Bom, o que o senhor está dizendo, a espera é menor. Importante, né, é a periodicidade, né? Isso. Do horário. Importante a qualidade do sistema como um todo. Tá, mas enquanto essa qualidade não vem com essa periodicidade, o que o senhor vai fazer com relação às paradas? Em relação às paradas, a gente está qualificando essas poucas que tem, né, não são muitas, essas metálicas, né,
já foi feito um estudo, já foi feito um modelo, melhorar um pouco a questão da insolação, né? Aquela coisa das pessoas sentarem acima do assento, nem colocar o pé no assento, justamente para escapar um pouco mais do sol, tá? Se aumentou um pouco a testeira para melhorar essa situação, quer dizer, quem estava sentado, quem precisava sentar hoje na estrutura e colocar o pé no assento, não precisaria mais, tá? A gente está com um plano para aumentar a quantidade, tá certo? Na verdade, nós temos, em suma, três tamanhos de paradas, né? As maiores, né, temos poucas, né? Pretendemos aumentar nas avenidas, tá? Temos alguns projetos em estudo. Essas que são metálicas, são com propaganda e tal, são para locais de uma quantidade maior de usuários, tá certo? Ela pode vir com 2 módulos, um módulo tal, conforme necessidade, né? E tem aquelas que são chamadas anti-vandalismo, né? Que são de concreto e metálico, né? Esses a gente pretende aumentar, esse realmente tem necessidade de aumentar. Superintendente, e onde é que entram os terminais? Os terminais são, em primeiro lugar, para poder o usuário chegar no terminal, pegar um outro ônibus, quer seja para um destino do tipo centro, mais rápido, né, rodando com os ônibus em corredores exclusivos, que não vai demorar para chegar, quer seja na volta para pegar o ônibus do seu bairro, né, ou que passe pelo seu bairro. Tá? São locais para trocar de ônibus sem ter que pagar uma passagem a mais. O Adalto, lá da Ininga, superintendente, ele está dizendo aqui que as melhores paradas de ônibus de Teresina estão dentro da Universidade Federal do Piauí. Tem alguma diferença para as outras? Bom, além do fato de ter custado mais de 30 mil reais, reclamam também. São grandes, sim, são um pouco maiores do que... Dá um pouco mais de conforto. Dá um pouco mais de conforto, mas veja bem, se a gente for fazer uma pesquisa na universidade, estive lá ultimamente umas 3 vezes lá, conversando com os estudantes usuários, tá certo? Melhor do que as paradas é uma frequência certa dos ônibus, no horário certo, tempo, né, e passe menos tempo na parada, que possa pegar o seu ônibus e ir para a sua casa ou para o seu trabalho de forma mais rápida. Né? O Luiz Carlos está perguntando aqui, não é sobre parada de ônibus, é sobre a licitação do serviço de ônibus. Sai ainda esse ano, secretário? Acreditamos que sim, estamos trabalhando realmente para isso, né? Para que seja, que ela consiga concluir, né? E se Deus quiser, tudo der certo, vamos conhecer os novos operadores de ônibus. E a Alexandra aqui, superintendente, ela insiste na questão da proteção do sol, que deve fazer uma cobertura para proteger mais os usuários do sol, que é muito intenso, e agora esse período está piorando bastante. Né? É verdade, concordo com ela que a proteção do sol precisa ser um pouco melhor. Mas assim, proteção do sol vamos ter com bastante cobertura, bastante confortável nos terminais, que a gente espera que sejam os locais onde as pessoas vão ficar um pouco mais de tempo, né? E esperamos que a necessidade nos pontos seja menor. As estações de ônibus também vão estar bastante bem protegidos, tá? No caso dos corredores de ônibus, e os ônibus vão rodar muito rápido nessas vias para chegar no seu destino, independente do trânsito. Moro no Mocambinho há 30 anos e nunca vi aqui uma parada de ônibus, secretária Maria de Jesus. Bom, se não tem nenhuma, a gente vai verificar lá se priorizar, né, nessa leva de novos abrigos de ônibus, colocar, né, prioritariamente lá no bairro. Eu quero agradecer pela presença aqui com a gente, pelas informações. Muito obrigado. Muito obrigado.